a mais um episódio com o podcast. Hoje nós temos a honra de estarmos recebendo duas grandes mulheres aqui para nós debatermos assuntos. Não vai ser nada polêmico, né? Porque a gente quer manter o nosso réu primário. Então, vamos bater um bate-papo bem leve, contando as nossas experiências, como os nossos desafios como mulheres, né? E a minha primeira pergunta para vocês é: quando alguém pergunta quem você é, como vocês se definem? Não porque se definir a gente se limita, mas como vocês contam quem vocês são? Quem quer começar? Quer começar? Uma forma que eu sempre utilizo, mas a Ana é uma mulher cristã que acredita na família e eu não negocio meus princípios. Então, basicamente, isso resume quem eu sou. Eu também parto para a questão que sou uma mãe de família, né? Eu prezo muito pela minha família, pelos meus filhos, a minha casa. Então, eles, para mim, são a base de tudo. Então, sem eles, sem essa base, a gente fica... Você não tem uma definição de mulher. Então, essa base de você ter da família, da tua casa, é o teu porto seguro. Então, para mim, a melhor definição é a família consolidada. É importante, extremamente importante. Partindo dessa que você mencionou, Ana, a respeito dos teus princípios, quais são inegociáveis para vocês? Honestidade, humildade, respeito e verdade. E para você, Vanessa? Caráter. É o que falta muito hoje, caráter e fidelidade. Isso não só no casamento, mas com os amigos, com a família, com as pessoas que estão próximas de você no teu dia a dia. Então, ou você tem o caráter ou você não tem. Então, você tem que manter isso com todo mundo, né? Com os teus familiares, com os teus amigos, com as pessoas que estão próximas a você. Você tem que ser transparente com os teus clientes, com as pessoas que você trabalha no dia a dia. Você tem que ter o caráter com uma pessoa que vem na tua casa para pedir alguma coisa. Então, ele vai muito amplo essa questão de você ter esse caráter forte, você nunca desmerecer alguém, talvez pela classe social, por ser mulher, ou por ser homem, em função, né? Sim. Cores ou qualquer. Hoje tem muito essa questão dessa divisão, sabe? É interessante porque essa questão de caráter é algo que a gente cria e vem impregnado em nós desde pequenos, né? Então, a educação que a gente recebe desde pequenos influencia muito nessas escolhas que a gente acaba fazendo ao longo da vida, né? E eu me questiono muito isso, no sentido que uma vez me fizeram uma pergunta de qual era a escolha mais importante que eu deveria fazer na minha vida. E eu nunca tive uma resposta certa para isso. E eu não sabia qual seria. Será que é minha profissão? Será que é? O que seria, né? Será que a escolha de ser mãe, né? E teve um dia que eu assisti um podcast onde a mulher falou que a escolha mais importante da vida é a pessoa que você escolhe se casar. Uhum. E isso me bateu muito, porque eu acho que, de fato, né? Ou aquela pessoa que tá do teu lado, ela vai junto com você, te eleva, cresce junto, te impulsiona, né? Vibra e comemora suas vitórias, ou ela te puxa para baixo. E para vocês, qual que é a escolha mais importante? O casamento, para mim, na questão foi ter filhos. Escolher ter filhos, porque eu tive meu primeiro filho muito nova. Aí esperei 12 anos, tive um amadurecimento e daí resolvi ter os meus outros filhos. E quando você é mãe, quando você escolhe ser mãe, você acaba abrindo mão de muita coisa. Você acaba abrindo mão de sair com as amigas, você acaba abrindo mão de dormir a noite toda, de tomar um banho, de tomar um café quente. Então, é uma escolha muito difícil que você tem que se dedicar 1001% a uma criaturinha que depende totalmente de você. Sim. E é muito difícil você abrir mão. Muitas vezes a gente pensa, eu vou ter que me dedicar 24 horas do meu dia, a minha semana, o meu mês, o meu ano, porque não é uma coisa que nasceu e acabou. Então, vai por muito tempo. O filho Meu pai sempre me disse, o filho pequeno, incômodo pequeno, filho grande, incômodo grande. Sim. Então, assim, você sempre vai ter essa preocupação, você dedica 100% do teu tempo. Então, como mulher, a gente tem que saber que você vai ter que abrir mão de muitas coisas
Não adianta, romantizo que não é assim. É assim. Profissionalmente, da tua vida social, você acaba muitas vezes se afastando de amigas, os amigos se afastam, porque é uma outra rotina, é uma outra dinâmica da tua vida. E às vezes até pela questão do caráter que você comentou. Isso, né? entendeu? Porque é um convívio. É um convívio. E é muito difícil, então você tem que ter, assim, você tem que estar muito, muito plena, vou ser mãe. E você tem que dedicar esse tempo àquela criatura, você tem 100%. Mas é maravilhoso. Sim. Mas eu admiro, até antes de responder a pergunta, mas complementando a sua fala, porque eu acredito que o meu bebezinho ainda está na barriga, né? E já na gestação a gente precisa se anular de muitas coisas. De simplesmente você não poder tomar mais o café que você tanto gosta. Sim. Então, e esse é um fardo, o fardo não precisa ser pesado, né? Sim. Mas é o que a gente precisa e é só a mulher que passa, né? Então, é uma escolha, no meu ponto de vista, que só quem passa por isso, né, sabe como é. Então, toda essa dedicação que você falou, que, né, você precisa fazer tudo, deixa de fazer, você se anula. Sim. O exemplo, a minha mãe, ela sempre conta que, pelo menos na minha criação, minha mãe trabalhou como costureira por muitos anos, né, para sustentar a família, inclusive. E a minha mãe, ela desmanchava os próprios vestidos dela para fazer roupinha para mim. E é lindo, né? Para fazer esse roupinha gesto para mim. Que é uma mãe que né? faz. Então você deixa de dormir, você deixa de fazer. Claro que tudo compensa, mas é uma decisão muito importante. Muito importante. Né? Eu tive essa visão depois que eu engravidei. Uhum. E aí, depois de algumas semanas, eu liguei para minha mãe e eu falei assim para ela: mãe, eu sempre te amei muito, mas agora eu te amo muito mais. Você aprender a valorizar. Porque a gente, até você carregar, né, um ser humano no seu ventre ou criar a gente tem uma imaginação do que os nossos pais, do que a mãe principalmente passou, mas só você estando ali. Sim. Então é uma decisão muito importante. Mas a minha, respondendo a pergunta, sem sombra de dúvidas, é o casamento. É a pessoa com quem, por exemplo, para mim é a pessoa com quem a gente escolhe, né, dividir o resto da nossa vida, porque vai impactar muito na vida pessoal e profissional. E até justificando a resposta, eu fico até um pouco emocionada, porque existia uma Ana antes do Ior. E renasceu uma outra Ana depois do Ior. Então, sem sombra de dúvidas, é o casamento pra mim. Porque é do casamento que saem os filhos também, né? E os filhos vêm e vão, e no final sobra só o casal. Exatamente. E você vai ver que depois que o Luca nascer, vai ter uma outra Ana. Vai ter uma outra Ana, né? Eu vi um comentário, a gente tá rolando às vezes ali nas stories, né? E eu vi um comentário, tinha uma mulher de São Paulo, ela tinha várias ajudantes para ajudar lá em casa, né? Então, tinha babá, uma empregada que ajudava e ela conseguia se cuidar dela. E a enxurrada de comentários de outras pessoas a respeito das escolhas que ela fez para a vida dela eram enormes. No sentido, por que você colocou o filho no mundo se é para você delegar a educação do seu filho para outro? Como se uma rede de apoio não fosse importante. Você tem rede de apoio aqui em Guarapuava? Você é de fora, né, Ana? Sim, não, eu não tenho. Não tem hoje é apenas eu e o meu marido e o dinheiro que a gente consegue prover para ter uma pessoa ali pelo menos meio período, né, como rede de apoio. E o meu sogro e a minha sogra, eles estão vindo morar para cá. Ai, que bacana. Eles vão morar em Entre Rios, ali nas colônias. Mas mesmo assim, não é o vô e a avó que tá no mesmo bairro, que tá do lado. Então, a rede de apoio é eu e o Ior. E você contou com rede de apoio durante esse tempo? Não, eu sempre me virei sozinha. Sempre, sempre, sempre. Então, trabalhar, cuidar do filho. Então, e é muito difícil você, assim, contratar alguém para te ajudar. Uhum. Eu até tive algumas vezes, quando eu tava com os meus 2 pequenos, porque quando eu tive o João, e daí logo depois, com 2 anos e meio ou 3 anos, o Joaquim nasceu. Então, era bem difícil porque eram 2 bebês, assim, ao mesmo tempo, sabe?
Então, a minha mãe mora longe, eu tenho a minha sogra que mora aqui também, mas ela tinha os outros netos e ela cuidava dos outros netos, então eu não tinha alguém para acabar me auxiliando. E é muito difícil quando você fica sozinha, assim, porque é uma demanda muito grande com 2 crianças pequenas, assim. E porque casa, comida, e eles precisam muito de atenção, muito, porque uma criança demanda muito teu tempo, assim. Então, eu falo, ser mãe, né, é 100% para os pequenininhos. Sim. Então, o pai tá ali, mas não é a mesma coisa. Os meus que estão grandes hoje, se eles precisam de alguma coisa, o pai tá ali, eu tô aqui. E eles estão do lado do pai, eles saem do pai e vêm pedir pra mim. Entendeu? Porque é a mãe. Então, eu entendo, eu compreendi que nessa fase que eles estão, sou eu sou a mãe. Então, eu sou o porto seguro deles. Vai chegar uma hora que eles vão acabar indo com o pai, eles já fazem algumas atividades com o pai, porque são meninos, então, atividades mais masculinas, Sim. mas é sempre a mãe. É a mãe para fazer a tarefa, a mãe para ajudar a escovar o dente, a mãe que deita na cama para contar a história para eles dormirem. Então, é a comida, é a comidinha que você faz que eles querem da mãe. Então, a gente acaba dedicando sempre muito tempo a eles e isso acaba te deixando um pouco... Não querendo te assustar, mas assim... mas às vezes cansa, sabe? Então, quando você tem esse isso que eu ia apoio... falar, porque por mais que exista a escolha e o amor envolvido, Sim. né, que deve ser... Nossa, se na barriga a gente já sente, imagina quando sai. Mas existe o cansaço. Existe, né? ele é existe terrível. O cansaço. Ele judia você como mulher, porque você acaba muitas vezes não se cuidando, você não consegue cuidar do teu corpo, você não consegue cuidar do teu mental. Então, isso acaba muitas vezes te deixando exausta e você muitas vezes pensa, eu não sou uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa mãe, não consigo ser uma boa esposa, não consigo ser uma boa mulher. Então, isso acaba te afetando. Então, você tem que estar muito forte com você mesma para você não desabar. E nessa fase, eu acho, nessa parte, entra o marido. Se ele não te dá o suporte, ele não tá junto com você, ele te apoiando, muitas vezes não, porque você vai dar amamentar, ele não vai conseguir fazer. Mas se ele tá ali te auxiliando, se ele tá te ajudando, só a parte psicológica já vai te deixar mais fortalecida. Pra você acabar não desmoronando, né? Porque é difícil. É que, na realidade, eu acredito que o básico... às vezes as pessoas acreditam que coisas grandiosas precisam ser feitas, Isso. né? E não coisas grandiosas, né? É o mínimo. São pequenos gestos ao longo do dia que vai esquentando o coração, que vai deixando você mais calma e que vai te dando segurança para aquilo que você está fazendo. Como que vocês fazem com o tempo? O que vocês fazem no tempo de folga de vocês? Depois que saiu do trabalho, que tá lá na casa, o que vocês fazem com o tempo de folga? Ana, me conte. Olha, agora que você não tem neném. Estamos aproveitando, né? Até tem um colega do trabalho de work que fala assim, ó, vocês estão de férias eternas. Até nascer o bebê. Mas o meu tempo de folga, eu tenho um hobby que muitas pessoas não imaginam, pela figura que vê aí no Instagram, enfim. Enfim, as pessoas acabam, às vezes a gente não consegue transmitir 100% da nossa essência ou tudo que a gente faz, né, nas redes sociais ou onde as pessoas acabam conhecendo a gente que não é de forma presencialmente. Mas uma das coisas que eu mais gosto e faço, agora eu vou conseguir fazer mais, porque a gente se mudou para uma casa, né, mas eu gosto muito da natureza, então eu gosto muito de mexer com as flores. Eu gosto de cuidar de flores. É um hobby pra mim, assim, que pra eu me desestressar, pra eu me conectar, eu tenho que estar mexendo com as flores. Eu gosto muito de praticar yoga, então é uma coisa que é inegociável pra mim, eu faço muito isso. Mas basicamente o meu tempo livre é pra ficar com a minha família. Eu tenho um perfil, assim, às vezes até esses tempos o Yuri voltou do futebol e ele tava se sentindo muito bem, porque ele voltou e ia fazer um churrasco com os amigos e tudo mais. E ele falou assim pra mim, amor... Você precisa fazer amizades. Você precisa sair com as suas amigas. Mas eu não tenho necessidade, porque tudo que eu faço hoje, o fato de eu ficar na minha casa, cuidar da minha casa e fazer, por exemplo, cuidar das plantas, já é o que eu gosto de fazer, né, no meu tempo livre.
Então, é isso que eu faço. Ai, me identifico muito. Eu gosto também de ficar no meu cantinho, com meu livro, meu café. Pra com os mim, um meus tempo animais. livre, por exemplo, no final de semana, é fazer uma atividade física. Pra mim, não é uma obrigação. Eu gosto de fazer isso. Então, esse é o meu tempo livre. Sim. E você, Vanessa? Como que você aproveita o teu tempo livre? Meu tempo livre, que é 5:30 da manhã, 6 horas, eu faço musculação. É o meu tempo que eu esqueço de tudo, que eu relaxo, que é o horário que tá todo mundo dormindo, e é o tempo que eu dedico somente a mim. Esse eu também não abro mão, faz 6 anos que eu treino. Inegociável. Inegociável. E é bacana ver isso, porque eu vi um vídeo, né, onde o cara foi fazer entrevista com pessoas na rua e ele perguntava pros homens, o que você faz no tempo livre? Aí o cara perguntava, eu vou pro futebol, eu vou pra praia, a entrevista foi no Rio de Janeiro, vou pra praia, vou no pagode, e depois ele foi perguntar pras mulheres, o que você faz? Eu chego do trabalho, meu tempo livre eu aproveito pra limpar a casa, pra lavar a roupa, né? E isso a gente enxerga o quanto nós estamos sobrecarregadas, Sim, né? Então eu a concordo. gente, além da gente dar conta, filho, casa, trabalho, a gente não consegue ter o nosso tempo livre para fazer, às vezes, uma coisa que a gente gosta. E muitas vezes a gente até esquece daquilo que a gente gosta por a gente estar sempre com alguma coisa a mais para estar fazendo. E daí o esgotamento vem, né? O esgotamento vem. A rotina da casa acaba te puxando pra... Consome. Porque a mulher, eu acho que a mulher não consegue ficar em casa se a casa estiver virada de ponta cabeça. Eu não consigo. Eu me dá um pânico. É mais ou menos, a louça tá suja? Não, deixa eu lavar a louça. Depois, não, deixa eu tirar isso aqui do lugar. Deixa eu fazer isso aqui. E quando você vê, acabou o dia. É uma coisa que algo que eu percebo, e eu admiro os homens nessa parte. É uma admiração mesmo. Porque, por exemplo, tem muitas coisas pra fazer, né? Porque às vezes só a gente enxerga. O homem, ele consegue largar tudo ali, ir lá e jogar bola. Sim. Ou ir lá e fazer alguma coisa que é voltado apenas pra ele, né? Que às vezes a parceira não tá envolvida, ou ele vai ter que deixar aquilo. Mas nós, mulheres, a gente adia o horário da academia, a gente muda pra outro dia, porque a gente não consegue. Eu, pelo menos, eu não consigo. E isso é uma coisa que eu tento mudar. Mudei, já tentei bastante, já deixo, às vezes, algumas horas a louça sem lavar, coisa que antes jamais acontecia. Mas justamente porque o meu marido me incentivou calma, não precisa ser agora. Vai lá, faz, né? Vai lá pro teu yoga, depois você volta e lava a louça, ou eu lavo, enfim. Mas eu acho que isso também está muito voltado com a cultura que tem dentro desse lar. Sim, exatamente. É mais ou menos aquilo que a gente estava conversando inicialmente. Você falou que queria... homens, que você quer criar homens, né? Sim. Então, eu tenho 2 homens na minha casa, meus 2 filhos de 13 anos. Eu cheguei na fase da vida que eu não faço mais serviço de casa. Quem faz são eles, né? Porque eu preciso que eles aprendam a cuidar da casa deles. Um dia eles vão ter que se virar. Seja para saber que uma coisa tá bem limpa, tá bem feita, né? Porque um dia pode ser que tenha alguém que faça isso para eles, né? E para eles aprenderem a ser autossuficientes, né? Aprenderem a se virar com as coisas. Então, e acredito muito que esse ensinamento que a gente faz com os filhos quando eles são pequenos, as futuras esposas vão acabar colhendo e vão nos agradecer depois, né? Me dói falar isso. As futuras esposas me dói. Mas eu queria pessoas melhores. É isso que eu sempre falo. A gente tem que pensar que estamos criando pessoas para o futuro. Então, eu falo, o papel muito importante da mulher, da mãe, eu acho que é criar pessoas boas para o futuro. Então, assim, a gente já veio muitas vezes de uma geração que os homens eram muito mimados. Se a gente for pensar, assim, hoje para nós, a gente tá numa posição como mulher bom. Agora, se a gente for pensar nas nossas mães, melhorou. Mas nas nossas avós, entendeu? Então, elas já vêm de uma, assim, de uma cultura que a mulher não tinha voz, que ela se dedicava elas tinham muitos filhos, né? Então, a mulher não tinha voz, não tinha opinião. Então, a gente já... Hoje, eu falo assim, na nossa geração, está bom. Pode melhorar muito mais. Então, assim, mas é a questão da criação. Porque os homens eram criados para ser machistas. Eu falo, eu não crio homens machistas, eu crio homens. E é diferente um homem ser machista de um homem ser homem mesmo, dele ser provedor, dele ser
alfa. É diferente, Sim. é muito diferente, entendeu? Então, aí tem essa disfunção, assim, que é muito grande, sabe? Eu enxergo muito, algumas vezes, né? Algumas vezes, os homens meio que se escondendo atrás das mulheres. Tem muito isso. Tem Né? muito isso. Onde a mulher vai lá e toma a frente, a mulher... Eu tinha esse ímpeto muitas vezes, assim, sabe? Porque eu sempre fui muito de dar cara a tapa e, não, deixa que eu faço. E não pedir as coisas pro meu marido. Não, deixa que eu faço. Eu falei assim, gente, eu tô tomando o papel do meu marido no casamento, né? Sim. Deixa eu parar. Agora eu não faço mais. Não carrego mais sacola, né? E eu prefiro 1000 vezes aquele homem onde eu preciso segurá-lo, para que ele não vá, do que aquele homem que eu prefiro, que eu tenha que empurrá-lo. Não dá. Não dá, né? Aquele homem que... Porque esse ímpeto de ser um pouquinho mais... Nós somos masculinizadas. Isso. Eu vejo isso que a minha mãe teve essa criação, porque nós somos 3 meninas e um menino. E a minha mãe criou nós para sermos muito masculinas. Então, a gente perdeu essa feminilidade. Então, a gente se virava. Eu sempre me virei. Eu falo, eu faço muita coisa que um homem faz. Mas eu parei de fazer. Eu não corto grama na minha casa. De jeito nenhum. Não corto. Tem coisas que eu não faço. Sei fazer, mas eu não faço. Então, assim, coisas que eu vejo que a minha sogra faz, que meu sogro não corta grama. A minha mãe corta grama na casa, porque o meu pai não corta. Mas porque ela tem essa masculinidade nela, sabe? Uhum. E eu tinha muito, muito isso em mim. E daí o homem acaba que ele vai ficando sossegado, porque o homem ele tem essa tendência a ficar mais... Se tem alguém que faça, ele não faz. É que muitas vezes as pessoas, elas se movimentam, agem conforme aquilo que as incomodam, né? Então, às vezes, aquilo que incomoda pra nós, né? Igual a louça na pia. Uhum. Pra mim, me incomoda aquela louça na pia. Agora, pro meu marido, pras crianças, o que é um pouquinho a louça na pia? Né? O que a bagunça no guarda-roupa, né? Ai. O que tem a pia bagunça? Pra mim, me incomoda, Sim. mas pra pessoa, não. Então, ela acaba agindo, se movimentando conforme aquilo que incomoda ela, né? Sim. Mas com o tempo, as pessoas acabam agindo em comum e você vai pegando personalidade do seu parceiro, o seu parceiro pegando sua Sim. personalidade. E É incrível como a gente fica parecido, né? Sim. E é por isso que as coisas tendem a dar certo quando você luta junto. Quando os dois têm Sim. interesse que dê certo, né? Não esses negócios de casamento descartável, na primeira briga não dá mais, as pessoas não sentam pra conversar, que é o que a gente enxerga muito hoje em dia. Então, quando você tem um propósito e a pessoa está de encontro com você, os dois caminham junto, conversam, é importante, o diálogo é extremamente importante, as coisas têm que dar certo. Sim. No dia a dia de vocês, qual que é o maior desafio? Na profissão. Qual que é o maior desafio? Olha, o meu é tanto na profissão quanto no pessoal, sem sombra de dúvidas, é o perfeccionismo. E esse também acaba sendo no trabalho, é algo que eu venho trabalhando. Então, eu sou uma profissional que eu me dedico e eu me esforço, simplesmente tudo que eu vou fazer para entregar da melhor maneira possível, da melhor maneira organizada, prazo, enfim. Então, eu tenho uma cobrança muito grande. Eu me cobro muito, muito, muito. E aí isso acaba se estendendo para casa. Isso acaba, às vezes, até gerando um certo conflito no casamento. Porque, por exemplo, se vai um prestador de serviço na nossa casa para fazer um reparo, eu quero aquilo perfeito. Sim. Então, é complicado. E eu exijo, de certa forma, claro, não passando dos limites, não desrespeitando ninguém, mas dentro da empresa que eu tenho, isso é exigido. Mas, pra mim, é uma coisa que me machuca, às vezes. E pra você, Vanessa? É delegar função. E eu sempre quero fazer tudo, porque eu tenho uma dificuldade que eu acho que o outro não vai fazer bem feito. Olha, o perfeccionismo. Ai, delegar função é muito difícil, assim. Você conseguir passar pro outro, assim, gerir tudo. Gerir tudo. Mas sabe que eu tenho uma frase muito interessante, que o oposto da perfeição é ser humano. Porque não somos robôs. Exatamente. Então, a gente não vai chegar na perfeição. Nunca.
É difícil você É. conseguir chegar nas coisas perfeitas. Porque a gente sempre vai enxergar, isso que podia ter melhorado mais. No próximo eu vou fazer assim, daí no próximo você faz desse jeito, e daí você enxerga, não, posso melhorar mais. Então, acredito mesmo que o oposto da perfeição é sermos humanos. Mas essa questão de perfeccionismo, que eu acredito que encaixou nas duas, né? Porque quando eu falo de perfeccionismo também entra a dificuldade de delegar função. Aprendi também com o meu marido, dele me ver sofrendo às vezes na empresa ali, mas se você tem a pessoa que faz, você tem que, se você não delegar, a pessoa não vai aprender, você sempre vai fazer. E o que acontece? Eu fui atrás disso. E eu até hoje eu vou atrás disso para melhorar isso. Porque eu não quero passar isso pro meu filho. Isso pode ser um problema. Não quero que ele Gera sofra, né? É um sofrimento Não quero que diário, ele, né? eu não quero que ele sofra, porque por mais que a gente tenta, né, vocês que já são mães, ser uma mãe perfeita, é óbvio que eu não vou ser uma mãe perfeita. E isso pode me frustrar. Uhum. Até porque acredito que a tarefa mais difícil do mundo é você educar um ser humano. É. E então eu fui atrás disso. E isso está muito vinculado com a nossa vivência. Então, no meu caso, aí eu volto lá para a infância. Como eu fui uma criança que eu tinha que fazer as coisas para agradar. Então, por exemplo, eu tinha que lavar a louça e ajudar a limpar a casa para depois poder ir brincar com as amigas. Eu tinha que ajudar a limpar a casa da minha avó para ganhar uma roupa nova no Natal. Eu sempre tinha que fazer alguma coisa para ter um benefício. Uhum. Era uma obrigação para ter uma recompensa, né? Exatamente. E isso está vinculado diretamente com o perfeccionismo. Porque você passou a vida inteira, desde a sua infância, quando você não tinha nem noção disso, né? Que você tinha que fazer as coisas bem feitas, né? Então, por exemplo, eu tive uma fase da minha vida que eu morei mais ou menos 1 ano com uma tia minha. Quando a gente chegar na parte da história, eu vou falar um pouquinho mais. E eu tinha mais ou menos uns 14 ou 16 anos. E aí eu limpava a casa pra ela pra morar com ela. E aí tinha uma foto, que ela mostrava uma foto assim, impressa, de um pano de chão. Um pano de chão, que ela usava pra limpar a casa na época. E ela mostrava essa foto pra mim e ela falava assim, eu quero todos os panos dessa cor. Como é que eu não vou me tornar uma pessoa perfeccionista? Porque pra mim o pano tem que ser branco. Então tem muito fundamento. E é muito bacana quando a gente olha pra dentro, quando a gente vai atrás da nossa história, quando a gente se reconhece. Ressignifica aquilo que Exato. você viu. Então pra mim o perfeccionismo é o que mais judia do meu dia a dia. E como que as coisas da infância a gente traz para a Sim. vida adulta e se torna uma dor, né? E se você Tem não muito ressignificar isso. isso, você acaba transmitindo isso para Pra os seus frente. filhos. Sim. É que Alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém ciclo. precisa quebrar o Eu ciclo. falo, é precisa quebrar muito o ciclo. difícil você fazer essa... Porque para você faz sentido, até o momento você faz sentido. Aquilo que você tá passando, aquilo que você tá vivendo, né? Como você tá agindo. Uhum. Então, enquanto faz sentido, você continua fazendo. É. E daí você acaba Por isso que replicando. a história, né, no caso, contém um pedacinho da minha. A história, ela vai te libertando de certa forma. Porque aí você para e pensa assim, não, mas espera aí. Eu não sou assim. Me fizeram ser assim. Aí você busca ir atrás da essência de vou tentar descobrir quem é a Ana. Talvez a Ana não é perfeccionista. Sim, exatamente. E vai de encontro mais ou menos aquilo, toda ação gera uma reação. Muitas vezes a nossa reação é mais importante do que a ação que o outro faz, Uhum. né? Porque o que o outro faz diz a respeito a ele, é o que ele tem, é como foi criado, sem julgamentos, né? Porque cada um vem com uma bagagem de história. E se a gente se a gente não reage bem a isso, continua replicando isso, a gente continua transmitindo isso e fica nesse fica no ciclo, né? vicioso, né? No trabalho de vocês duas têm funções distintas, né? Depois vocês contam qual que é a função de vocês. Já sofreram machismo, preconceito por serem mulheres, por estarem no meio? Já olharam para vocês com ar de dúvida, será que são capazes? Será que vão dar conta? Vou deixar você começar dessa vez. Então, o meu mundo, ele é bem masculino, porque o meu marido, eu trabalho com ele.
e ele tem uma empresa, e ele fabrica a carreta quinta roda. Então, assim, é um mundo exclusivamente masculino, entendeu? É homens para os funcionários, clientes, fornecedores, geralmente são homens. Então, eu sempre tive uma posição, tenho uma personalidade muito forte. Então, nunca deixei que alguém tentasse passar por cima de mim, em função que fosse. Tanto que quando foi na época da pandemia que a gente fechou, porque a gente acabou fechando a empresa, as portas, né? Porque teve bastante problema, a prefeitura fechava, porque não podia trabalhar de portão aberto e tal. E aquela época a gente não vendia tanto para fora. A gente trabalhava mais a região do Paraná, mais interno aqui. E eu, na minha casa, a gente começou a trazer carretinha pequena de fora. E eu vendia e alugava. Entendeu? Então, era só que são homens, sempre foram homens os meus clientes. Então, eu trabalhava em casa com as crianças, meu marido saía para trabalhar fora, né? E eu ficava em casa e recebia os clientes. Então, assim, eu sempre tive muita convicção no que eu fazia, no que eu falava, então eu nunca tive problema com isso. Mas eu via a questão eu conseguia ver um perfil de homens que eu atendia. Por exemplo, eu alugava muito a carretinha. Eu tinha clientes que chegava e tal, e ele tinha que engatar a carreta no carro. Tinha homens que eu ia pegar a carreta para engatar, ele não, deixa que eu faço. Ótimo. Tinha homens que não, eles ficavam do lado olhando, eu tinha que ir lá engatar, arrumar. Então, eu via muito essa distinção, esse perfil de homens, sabe? Porque não era um machismo, mas é um homem acomodado, entendeu? Então... Vai bem de encontro aquilo que a gente falou, né? Do homem com perfil de homem. Mas nesse caso, eu acredito que no meu ponto de vista, talvez eu possa estar errada, não deixa de ser um machismo, porque talvez naquele momento ele não consegue enxergar a delicadeza da mulher, né? Às vezes, a diferença da força dele para a força de uma mulher. Então, por exemplo, se ele fica de braços cruzados nessa situação, quais outras situações ele fica de braços cruzados? Não é explicitamente falando, né? Mas em omissão. Acaba sendo. E Luciana? Sobre situações de machismo, né? Isso. Várias. A área que você trabalha, né? Pra contextualizar. Várias. Inclusive, na minha empresa, né? Eu sempre tive uma facilidade de encontrar gestores de tráfego, porque é uma empresa de marketing, enfim. Mas também mulheres, mas eu sempre tive uma facilidade, porque talvez é uma profissão que é mais estudada pelos homens. E o meu colaborador anterior, ele era uma pessoa que não conseguia ouvir as direções que eu tinha que dar para ele. Então, por exemplo, eu falava, olha, a gente precisa ir pelo caminho A. Ele ia pelo caminho B. Aí, muitas vezes, mesmo o Yur não tendo vínculo, né, com a empresa, mas tendo vínculo comigo, meu marido, eu tinha que pedir para o Yur fazer um direcionamento. E esse foi também um dos motivos no qual ele foi desligado. Então, qual é a conclusão disso? Sem falar das outras inúmeras situações. Por exemplo, antes dessa minha empresa, eu fui bancária por 13 anos. Então, por exemplo, teve uma parte, né, alguns anos, ali 2 anos desses 13 anos, um pouquinho mais, se não me engano, que eu era caixa. E eu trabalhei numa agência de alta renda, chamada Itaú Personalité, que foi os últimos 5 anos que eu fiquei. E eu cansei, né, de receber maletas de dinheiro, onde a gente fazia a contagem de dinheiro. E, por exemplo, chegava lá um homem com 350 mil reais em espécie. Então, eu fazia o atendimento, fazia toda a contagem, conferia na frente do cliente. Na hora de fazer o depósito, eu pedia ali a agência, a conta, tudo bonitinho. E aí ele falava, Ana, então você vai colocar ali 300 mil nessa conta, falava agência, conta, e eu fazia o depósito e eu entregava o comprovante. E aí, ficava os outros 50 no caixa, os outros 50 mil no caixa. E eu cansei de ouvir a seguinte resposta. E eu perguntava, e os outros 50 mil? Em qual conta ou qual, né, se a gente vai fazer algum tipo de transferência? Eles respondiam, esse valor você vai colocar na sua conta.
Então, não foi uma, não foi duas. Inclusive, também, quando eu era estagiária, comecei como estagiária no Itaú convencional, aí por uma boa performance eu fui efetivada como caixa e eu fui trabalhar na agência de Foz do Iguaçu, Paraná, que é considerada região de fronteira, né? Então, uma das mais difíceis do Brasil para se trabalhar em rede bancária, porque é muito golpe que acontece, é muita nota falsa, é bem complicado trabalhar nesse ramo em regiões de fronteira. E teve um cliente específico que ele, depois que eu entrei pro caixa, porque o cliente que vai todo dia na agência, né, que tá acostumado, que já conhece os colaboradores, ele já sabe quem que trabalha, quem não trabalha, quem tá há tanto tempo. Então, quando eu entrei, eu era caixa nova e era inexperiente, né, ele só ia no meu caixa. Porque ele enxergava a fragilidade daquela mocinha que estava ali. E aí ele trouxe um dinheiro em espécie, isso não deixa de ser um machismo, porque é a visão dele, né? Ele trouxe vários valores em espécie e ele colocou notas de 20 no meio das notas de 50. E aí a gente contava no contador de cédulas. Então, o contador de cédulas, nesse tempo, pelo menos dessa agência específica, ele contava a cédula, mas ele não fazia diferença de cédula, se era de 20, se era de 50, se era de 100. E aí foi contada as de 20 Como 50. como se fossem maços de 50, notas de 50, né? E deu uma diferença de 7 mil reais. E tudo isso foi pensado. Mas graças a Deus, os meus colegas, né, de trabalho, a gente foi atrás. Na época foi descoberto 5 endereços falsos dele. E a gente conseguiu encontrar o endereço do melhor amigo dele, que é dono de uma panificadora famosa em Foz do Iguaçu. E aí eu chorei pra ele, falei, você precisa pedir pro seu amigo devolver esses 7 mil reais, porque na época era mais fácil daí eu pedir as contas, né? Porque ele agiu de má fé. E aí ele foi convidado a encerrar a conta. Então, sem falar de situações, por exemplo, já disputei cargos, né, dentro da agência bancária, tendo, por exemplo, CPA 10, CPA 20, né, todas as certificações que precisava ter, tendo performance, tendo números e perder por homens, que não tinha. Faltou o caráter novamente. Exatamente. Vocês acham que essa questão do machismo é algo que vem da criação, ou com o tempo a pessoa vai mudando, vai vendo reiteradamente em outras pessoas e vai... Eu acho que vem muito da criação. E uma coisa que eu vejo muito assim, que é a própria mãe que cria esse filho machista. Assim, às vezes não vem nem... Porque quem cria os filhos é a mãe. Então, é passado... A mãe é machista e vai passando isso pra frente. Eu vi uma situação esses dias que me deixou bem chateada. Não foi comigo, né? Mas em torno da família ali. Meu marido estava questionando com a família dele lá, porque ele fala, eu compro o melhor carro, o carro mais caro, eu coloco o nome da minha mulher. Né? É uma questão dele. Ele quer fazer um presente, ele quer me levar, então é uma forma dele me agradar. Não é uma coisa espontânea dele. Aí alguém da família dele lá comprou um carro e tal. E ele lá com a família dele lá, não, põe no nome da tua esposa. A mãe automaticamente, a sogra, falou. Mas daí ela vai ter que pagar os documentos. Então ela que se vire com tudo. Daí ele falou, não. Ele falou, não, a Vanessa não sabe nem quanto que custa um IPVA do carro dela. Ela não sabe nada. E eu, de fato, não sei. Essa parte das contas, assim, eu deixo que ele pague. Então, o casal sai, eles são casados há anos, têm filhos, e eles saem e dividem a conta. Porque a sogra tá lá defendendo o alecrim dourado. E é um homem. E, assim, eu acho isso totalmente... Pra mim é inconcebível, é um absurdo, sabe? E é engraçado isso, né? Porque, assim, se você casou... A gente casa pra crescer e pra somar junto, né? Não, você paga a luz, eu pago o rancho, eu pago... Pra mim, isso é tipo... Nossa, que coisa esquisita. Que casamento que é isso? É esquisito, né? Porque não é uma união, na verdade, sabe? Já tem uma separação ali. Então, assim, é uma coisa tão boba, mas, assim, vem de uma mulher,
sabe? A própria mulher, uma mãe, uma sogra, que ela quer fazer, assim, então, é a nora, né? Mas é uma mulher, ela é de mulher para mulher, Sim. entendeu? Essa nora gerou os netos dela, é uma família, Tá entendeu? ajudando o filho a crescer. Tá ajudando o filho a crescer. Né? E na verdade não. Então por isso que eu vejo, não sei se eu tô errada ou não, mas eu vejo muito isso. Porque quando você começa a conversar, você vê sobre histórias de famílias, é sempre o mesmo padrão. É sempre a mãe que cria aquele alecrim dourado que entendeu? Então ele é um machista, mas não porque vem do pai, mas porque aquela mãe criou um homem machista e vai passando isso pra frente, entendeu? E é muito triste isso, na verdade. Eu acredito também que vem muito da questão da criação. Até porque, até eu falei sobre a questão do perfeccionismo e outras coisas que a gente acaba se descobrindo quando a gente resolve olhar para si, se estudar, se tratar, né? Se conhecer. E tem muitas coisas que às vezes, por mais que você tenta mudar, você acaba morrendo na praia porque não é fácil você desconstruir aquilo que foi enraizado em você, né? Mesmo de forma inconsciente, às vezes pelos pais, por alguém da família. Então, por mais que você se esforce, que você faz muita coisa, você não consegue mudar 100%. Então, eu acredito que sim, existe um esforço, né? E, por exemplo, um homem que foi criado numa família com a cultura machista, em buscar evoluir, né? Às vezes porque a parceira exige ou porque quer evoluir de certa forma, mas ele não consegue se salvar 100%. Porque, para mim, quando as mulheres preparam o jantar, enquanto os homens ficam sentados na área de lazer conversando, e depois todo mundo para se alimentar, e depois os homens voltam para a área de lazer e as mulheres vão para a pia, é machismo. Para mim isso é machismo. E isso é cultural, né? Isso é familiar. Então, como que vai ser depois, né? Por exemplo, a criança que tá ali, o jovem que tá ali e tá vendo tudo isso. Eu digo isso pelos exemplos da minha própria família, né? É a coisa mais comum que você vê, as mulheres cozinham, enquanto os homens ficam no lazer, a gente não pode generalizar, lógico, ficam no lazer e depois as mulheres vão lavar, elas vão secar, elas vão guardar, então, por que isso, né? Então, isso é só um exemplo de muitas coisas que podem acontecer. Então, às vezes, a mulher que tem que pegar a roupa do cesto, colocar na máquina, lavar, estender, recolher, dobrar e guardar. Então, eu acho que tudo isso contribui, né, para o que as mulheres sofrem há milhares de anos nessa questão do machismo. Porque, para mim, o ser humano, o homem e a mulher, eles são iguais. Eles vão ser diferentes na questão da força, não tem como nem comparar, né, a força física de um homem com uma mulher. Mas, fora isso, as responsabilidades, a visão de mundo e de tudo mais, ela precisa ser igual, porque todos nós somos filhos de Deus, nós somos iguais, nós temos as nossas diferenças, o homem mais razão, a mulher mais emoção. Mas, em relação ao exemplo que eu dei, vamos falar das tarefas, né, simples. Para mim, é aí que começa o machismo. E como a gente está falando lá no início, é uma coisa que, para mim, a decisão mais importante que um ser humano pode fazer por ele, na vida dele, é a escolha com quem ele vai passar a vida. É a escolha, não tem outra. Porque a vida profissional, ela não supre a vida pessoal, no meu ponto de vista. Mas a vida pessoal, ela supre a profissional. Porque você pode não conseguir chegar na profissão que você quer, você pode não conseguir chegar no salário que você quer, você pode não conseguir realizar a viagem dos teus sonhos. Mas se você tem um bom casamento, mas se você tem um bom parceiro, isso te conforta. Sim. Isso supre. Então, pro Luca, né, pro meu filho, eu vou tentar fazer o máximo para que ele seja funcional para ele e para aprender a conviver com uma outra pessoa, porque eu tenho certeza absoluta que se o meu filho tiver um bom casamento e ele entender o que uma mulher precisa para ser feliz, que às vezes é só o olhar, só isso.
É só o olhar, é só a atenção. Aquele detalhe que às vezes a gente reclama diariamente. Ele vai ter sucesso. Não tem como não As ter. pequenas coisas, né? Tá. São as pequenas coisas. Isso que Não precisamos de coisas grandiosas. Não. Eu Sim, falo, sim, meu marido faz uma coisa pra mim que eu amo ele por isso. Porque eu gosto de tomar café na xícara quente. Eu não gosto de tomar café frio. Uhum. E ele gosta do café frio. Então ele deixa o dele lá, ele põe na xícara e deixa esfriando. E ele esquenta a minha xícara todo dia. Então pra mim isso é um gesto de carinho. Então muitas vezes eu acho assim que a gente não tem que romantizar demais e querer muita coisa assim mirabolante que não existe. Aquele príncipe encantado que vai vir num cavalo branco, isso não existe. Eu falo, é melhor você ser uma princesa e ter um Shrek do que você ser sempre uma Fiona e não ter nada, né? Entendeu? Eu sempre prefiro ter um Shrekão do lado lá, mas ele consegue fazer essas pequenas coisas, assim, que ele não é aquele homem polido, ele não é aquele homem que traz flores. Não é, meu marido não é esse, mas ele faz pequenas coisas pra mim, que é singelo, mas para mim é grandioso. É uma coisa que assim, que torna o meu dia melhor, sabe? Que eu vejo que ele faz de bom coração, assim. Que cada um tem uma personalidade. Então Sim. é difícil você exigir de uma pessoa uma coisa que não é inata dela, né? Daí fica aquela coisa forçada, né? Vocês já deixaram de fazer alguma coisa por medo de julgamento? Julgamento em que sentido? Julgamento de família. Tudo. Julgamento dos outros. Ou às vezes até vestir uma roupa por medo de julgamento. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Tem alguma coisa em específico que venha na mente de vocês que vocês tenham... Deixei de fazer isso? Ou fui julgada por isso? Acho que a mulher é julgada todos os dias. Todos os dias. A gente passa por um julgamento todos os dias. Por mulheres. Porque você é julgada se você não é uma boa mãe. Você é julgada se você não se mais do que pelos homens, né? O homem não liga. O homem não vê. Eu falo, o homem não vê. Mas a mulher vê. A mulher vê tudo. Tudo. É incrível. Até... Nós temos olhares de águia, porque é impossível. Meu Deus, gente. Meu Deus. Que o seu esposo falou que você precisava ter mais amigas, não sei o quê. E daí esses dias eu peguei o celular do Guilherme, que mexe e pega o celular dele, e tava olhando lá os grupos, né? E daí ele falou assim, olha esse grupo aqui, meus amigos. Daí eu comecei a ler as conversas, vocês só falam besteira aqui, é pura quinta série, né? É pura quinta série aqui. Aí eu fui pegar, eu não tenho muitas amigas, assim, né? Mas eu fui dar uns grupos ali e eu falei assim, nossa, mulher não consegue conversar desse jeito, vocês conversam. Não dá, elas vão se matar em 2 toques. Não existe, tipo, esse tipo de amizade que eu vejo muitas vezes nos homens nas mulheres. Não todas, né? Mas acredito que muitas mulheres enxergam a outra mulher como uma adversária, sabe? Ai, ela está competindo comigo. Ela não está somando comigo, né? Entre as respostas, porque eu fiz essa pergunta para vocês, entre as respostas eu achei a da Magali, que ela não pôde vir, foi bem interessante. Porque ela falou que no que ela vive, ela tem mulheres que apoiam mulheres. E eu achei fantástico. Eu posso contar nos dedos as mulheres que eu conheço, que me apoiam nas escolhas e acreditam em mim, e, sabe? E ficam felizes com as minhas conquistas. É muito difícil. Porque eu acho que aquela amiga de verdade é aquela que fica feliz quando você conquista uma coisa. Sim. Não é aquela pessoa que vai lá do teu lado quando você tá sofrendo. Porque quando você tá sofrendo, todo mundo, ai, tadinha, tadinha. É muito fácil. Todo mundo gosta da desgraça do alheio, todo né? mundo é empático na hora que você tá ali ferrado, não tá? Agora, quando você tá feliz, que você tá crescendo, que você tá conquistando, aí sim você enxerga quem tá do teu lado de verdade. Sim. E não deixar você cair. Eu acho que eu falo, o principal é isso. Que falta nas mulheres. O homem, ele sempre tem uma rede de apoio entre eles. O homem, ele consegue fazer isso. Se um liga pro outro e fala que tá em tal lugar, o outro, mesmo que não esteja, ele vai confirmar. E a mulher não. A mulher não faz isso. E eu sou muito... acho que o meu defeito, meu grande defeito é ser muito sincera, assim, sabe? Mas a minha sinceridade não é assim, com as pessoas que eu gosto. As pessoas que estão na minha família, no meu círculo de amizades, eu não quero que a pessoa tropece e caia. Eu sempre tento elevar ela. Porque você, por exemplo, um exemplo assim, você começa a fazer atividade física, você foi pra academia, pronto.
por que que você vai, porque não sei o quê, porque você muda a tua vida, porque você acaba cuidando da alimentação, você entra numa rotina, é diferente do que você não fazer nada. Sim. E normalmente as mulheres, elas tentam assim, tirar o teu incentivo, sabe? Elas não têm incentivo a continuar. É muito difícil isso, sabe? Então, eu posso contar nos dedos, 1, 2 amigas que eu sempre tento ajudar, assim, vamos cuidar, você tem que cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde. Você tem que se cuidar, porque é muito fácil você falar pra outra, tá gordinha lá, ou você não tá se sentindo bem, não, você tá linda assim. Mesmo, muitas vezes, você pensando, ela não fala na frente, mas fala por trás. Ai, eu acho horrível isso. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo ser falsa. Essa falsidade eu não tenho. Eu prefiro falar uma verdade doída do que uma mentira doce. Então, assim, dói. A gente não gosta muitas vezes de ouvir a verdade. Sem contar que a nossa cara entrega, né? Se incomoda. Nossa. Você se incomoda. Mas eu falo, eu prefiro falar uma verdade pra pessoa, que ela tenha ciência daquilo, que ela cresça. Porque a gente quer que a outra pessoa, quando você gosta, quer que a outra pessoa cresça. Você quer crescer e quer que os teus amigos cresçam junto com você. E não você que deixa eles pra trás. E é muito difícil isso. Mas assim, eu acredito, pelo que eu lembro agora, tá? Algo que eu deixei de fazer por causa do julgamento, que é uma coisa que eu tenho vontade, é uma coisa tão simples, mas não é só do julgamento das pessoas, mas também meu próprio julgamento, uma tatuagem da patinha do meu cachorro. Isso é uma coisa que eu não tive coragem de fazer até o momento por causa disso, né? Então, é uma coisa que eu deixei de fazer e não tenho coragem de fazer por causa do julgamento das pessoas. Talvez eu tenha deixado de fazer muitas coisas lá no passado, né? Até por mais ou menos uns 5 anos atrás, talvez eu deixaria de fazer alguma coisa pensando no julgamento das pessoas, mas dos 5 anos pra cá eu não permito que isso aconteça, além dessa tatuagem da patinha do cachorro. Você falou que você treina, né? A Ana também sei que treina. Em algum momento a aparência pesou pra vocês? Nossa, sempre. Muito. Muito, muito, muito. Eu Sim. acho que pra mulher, principalmente depois que você tem filhos, assim, é um divisor. Porque quando você se torna mãe, mexe muito com o teu corpo, assim. Muito, 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 muito. Então, eu acho que muitas vezes você acaba perdendo a tua... Você não se reconhece por um bom tempo, sabe? A tua essência como mulher, porque o teu corpo vai mudar. Não adianta. Isso aí é fato, sabe? Então, você voltar a cuidar de você, eu acho, pra mim, a musculação, assim, foi um divisor, assim, na minha vida, sabe? Porque eu tava com muito problema, eu tive muito problema nas minhas gestações, e eu decidi que eu ia cuidar de mim, assim. Tipo, eu falei, não, agora é a minha vez. Foi a porque- gota d'água. A gota d'água, realmente, isso foi a gota d'água, porque eu sempre cuidava muito dos outros, todos em volta, mas eu esquecia de mim. Eu esquecia completamente, porque eu não achava um tempo pra mim. Eu não conseguia ter esse tempo pra mim. Assim, eu achava que eu estava, como eu não estava disponível pra minha família, para os meus filhos, eu me culpava. Então, eu passei a não me culpar mais e a cuidar do meu corpo. A cuidar do meu corpo ajudou a minha cabeça, sabe? Então, isso me ajudou bastante. E em relação à aparência, né, que você comentou da atividade física, né, e tudo mais, sim, muito. Eu sempre sofri muito com acne, né, até eu descobrir algumas intolerâncias que eu tenho, então, sempre foi um problema pra mim. E aí eu sou mais pequenininha, mais baixinha, e com acne. Aí imagina eu sentando pra fazer uma reunião, né? Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: É uma adolescente. tá, mas quem é essa criança? Então, sempre foi um desafio pra mim até eu conseguir encontrar a solução disso. E também eu acredito que talvez por questão da sociedade em si, eu sempre tive muito complexo, tenho até hoje, com a tal da celulite. Se tem uma coisa que Acho acaba... que só você enxerga, que a maioria não tem isso, não. acaba comigo quando, por exemplo, eu coloco um shorts, quando eu coloco, sei lá, um macacão, enfim, alguma coisa que você tá ali na academia e você vê e eu fico desesperada.
E tem coisas que só a gente É, vê. e é só Ninguém a gente vê. É, eu falei, Sim. meu marido não enxerga, mas é a mesma Exato. coisa. Eu vou usar uma roupa de ginástica, aperta mais na perna. Exatamente. E tá sendo um desafio pra mim, até comentei algumas vezes com o Yur, em alguns momentos de fragilidade, né, que a gestação causa, vocês sabem disso, né? Hormônios, né? Os hormônios. Eu acho que teve, uma ou duas vezes que eu olhei pra ele e falei assim, depois que o neném nascer e meu corpo mudar, você vai continuar me amando? Olha só o tipo da pergunta, né? Como se não fosse. Mas é a questão da autoestima. Hoje mesmo, antes de vir pro podcast, eu abri o guarda-roupa e eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, assim, com as coisas. Então, eu abro o guarda-roupa, é isso aí, beleza. Enfim, pra mim, uma calça e uma camisa resolve tudo. E aí, eu abria toda a parte das camisas e calça, olhei macacão, enfim, e aí eu ia colocando e nada estava dando certo. E isso que a gente vai ficar sentada, né? Nada estava dando certo, mas é justamente porque nada estava servindo direito, né? Porque, enfim. E aí eu até comentei com a minha diarista, que é mãe de 4 filhos, que ela estava lá, inclusive ela passou a camisa para eu poder vir aqui. E eu perguntei assim para ela assim: Marta, é normal quando a gente tá grávida a gente não conseguir identificar uma roupa? Não conseguir se identificar em uma roupa? Daí ela falou assim, a sua barriga nem cresceu ainda. Ai, que consolador. Então... É uma mudança muito grande. Sim. Você perde a tua identidade por um tempo. Assim. Sim. E vocês acham que os homens têm essa mesma pressão que nós temos, muitas vezes, com a nossa aparência? Porque eu tenho a sensação que uma camiseta branca, uma calça jeans ou preta, pro homem resolveu, né? Não, o homem pode usar um terno 200 vezes no casamento, ninguém vai ver. Vai você usar um vestido no casamento. Ou uma festa, é uma vez só, a mulher, aquela já usou. Então, pro homem, eu acho que não tem essa cobrança, assim, tanto. Como mentora de posicionamento, que isso está ligado muito à imagem, eu chego à conclusão em partes, né? Que o homem, ele de fato, ele não é cobrado como as mulheres são, mas ele é cobrado, né? Então, existe uma frase que ela é muito famosa, e talvez vocês já devem até ter escutado, ouvido em algum momento. Se você quer enxergar, se você quer identificar o sucesso de um homem, agora o homem masculino, olha para a esposa dele. Se ela tiver impecável, se o olho dela estiver brilhando, se o dente dela estiver branco, se ela estiver feliz, se ela estiver bem vestida, é porque ele é um homem de sucesso. E isso é fato, né? Isso a sociedade diz muito. Inclusive, homens que inspiram outros homens falam muito disso, orientam muito isso, né? Mas em relação à questão da aparência, de fato, o homem ele não é cobrado na mesma intensidade que a mulher, né? Até porque a mulher, ela não basta só ela estar com o cabelo limpo, ele tem que estar hidratado. Ai. Né? E é diferente, são coisas em que a sociedade repara só na mulher, né? A mulher, não basta ela estar com a unha simplesmente, às vezes, limpa. Ela tem que estar com a unha feita, por exemplo. Então, são coisas que... Sabe que é interessante que a gente isso. vê. Tem ela é influenciadora, Paola Carijo, ela é de Curitiba. Então ela é formada em Direito e ela foi durante muitos anos assessora do Ministério Público, alguma coisa assim. Ela saiu e foi trabalhar como influencer na área do esporte. E ela fez o Iron 70.3 agora ali em Curitiba. E no final da prova, ela correu com o macaquinho um pedaço aberto, que estava super quente, né? E ela tava de top e os mamilos dela ficaram evidentes. Uhum. Quem você acha que mais criticou ela na hora que ela postou essa fotinha? As mulheres. As mulheres. Por que você quer mostrar? Por que você fez de propósito? Meu Deus. E é muito doído você ver isso. É muito doído. Né? Porque às vezes você nem sabe o contexto do que era. Ou às vezes a pessoa tem mais sensibilidade. Tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, né? E o que dói mesmo é ver essa questão do julgamento. E que vai muito de encontro àquilo que a gente falou ali inicialmente, na parte anterior, né? Que muitas vezes as mulheres, elas não estão do nosso lado. São poucas as que querem te levar, crescer junto. Elas olham pra você com um ar de rivalidade. E isso é triste, porque elas não somam em nós e não nos deixam mais fortes.
que era o que a gente precisaria muitas vezes, né? Na maioria das vezes, se não todas as vezes. A gente se olhar com confiança, entrar num lugar onde tem só mulheres. Muitas vezes entrei em algum lugar que só tinha mulheres e eu me senti julgada dos pés à cabeça e eu queria ir embora. É muito melhor você entrar em um ambiente que tá cheio de homens, muitas vezes, né? Do Sim. que é melhor às vezes você passar Sim. por um corredor de homens, claro, se você não for assediada, né? Mas enfim, do que por mulheres. Porque parece que é um olhar fulminante. Exatamente. Isso que eu falo, o pior lugar que tem é festa infantil das escolas. Meu Deus, aonde gente. tem mães. Eu vou sair traumatizada desse podcast. É terrível. Eu falo assim, tem umas que assim, você separa, mas são bem poucas, assim, é bem difícil. E a comparação é você, os filhos, o meu filho é melhor, ou como você se veste, como você se comporta, como você fala. Então, isso é crucial ali. Olha, eu tenho dó dessas pessoas. É a única coisa que eu consigo sentir por esse tipo de pessoa é dó. É porque elas não vivem pra elas, É né? só dó. Elas Eu não vivem- consigo sentir outra coisa. Elas vivem pra julgar e enxergar o que o outro faz, né? Então Eu não sei, é só dó. Não consigo nem expressar o que eu sinto. Por isso que eu evito muito rede social. Eu não posto muita coisa, não sou da mídia social, sou bem reservada com a minha vida particular. E em função disso, de pessoas que muitas vezes estão na tua rede ali, que são conhecidos ou amigos, ou os piores que são a questão da família. Porque se você tá bem, a pessoa sempre vai te julgar, tentando te derrubar de alguma coisa. Se você tá mal, nossa, então... E o julgamento, ele é muito triste por parte das mulheres. Por exemplo, quando eu cheguei em Guarapuava, eu não conhecia ninguém, né? Então, e ainda mais no perfil que eu tenho de trabalhar bastante, de gostar de estar ali na minha vidinha, enfim. Então, você acaba não saindo pescar muitas pessoas, ou, né, enfim. Então, você acaba tendo um ciclo de amigos muito pequenos. E na época, quando nós chegamos aqui, eu fiz afinidade com algumas mulheres que são casadas com parceiros do trabalho do meu marido. Hoje elas não moram mais em Guarapuava. E eu criei afinidade, porque eu cheguei aqui, eu tava sozinha, não conhecia ninguém, não tinha mãe aqui, não tinha pai aqui, era só o Yuri, enfim. Então a gente às vezes tem necessidade de sentir até um perfume feminino, eu digo, né? E o que acontece? No começo a gente tinha definido que ia fazer um café toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente fazia esse café. Ia tomar um chimarrão e fazer esse café. Porque gerou uma afinidade, porque tava todo mundo que veio pra cá e aí a gente se uniu pra se fazer companhia. Só que nesse meio tempo, eu comecei a focar na minha carreira. Então, eu não conseguia mais participar de todas as sextas-feiras. Às vezes eu conseguia participar de uma sexta-feira sim, outra não. Ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e olha lá. E eu fui completamente julgada e excluída pela escolha. Pelo simples fato de eu escolher crescer profissionalmente, né? E, inclusive, eu escuto da minha família até hoje. Eu tenho uma irmã mais velha, eu admiro muito ela. O que depender de mim, eu gostaria de ainda, né, trabalhar e ajudar ela a mudar essa questão cultural que a gente estava falando, que veio de família e tudo mais. Mas, e algumas várias vezes, ela fala, a Paula tá metida. A Paula ficou metida. Por quê? Porque a Paula resolveu sair estudar, porque a Paula, né, hoje consegue... por exemplo, hoje eu consigo sair com as minhas amigas e marcar num jantar, ir lá e pagar minha conta, eu consigo... Então, o julgamento, ele não... Quando a gente fala das mulheres, às vezes é da própria mãe, às vezes é da própria irmã. Dentro. Exato. Quando nós morávamos em Cascavel, eu já finalizo essa parte aqui. Nós morávamos em Cascavel porque são coisas que marcam e às vezes outras mulheres podem até se identificar. Eu morava sozinha em um apartamento e o Yuri morava sozinho em outro apartamento. E aí, como a gente já estava um tempo junto, acho que já fazia 3 anos juntos, ele via que eu estava me debatendo, trabalhar sozinha, pagar aluguel, estava naquela dificuldade. E aí ele me convidou para morar com ele. Foi, meu Deus, como assim? Mas tudo bem, eu fui e deu tudo certo. Então a nossa vida melhorou, porque a gente uniu as forças na época. E eu lembro que
nós morávamos no último andar, e aí a visão da sacada era uma visão que pegava assim, quase a metade de Cascavel toda iluminada à noite, a coisa mais linda. O pôr do sol lá era maravilhoso. Então eu postava muita foto do pôr do sol, às vezes eu tirava aquela foto da noite com as luzes, né, da cidade, das casas. E no ano passado, uma tia, que eu tenho uma certa afinidade, né, a gente foi na casa dela para fazer novena, né, enfim, a gente foi lá, levei minha mãe, enfim. E aí ela comentou algumas coisas depois de algum tempo que ela sentiu... ela se sentiu confortável para falar. E ela falou, olha, a sua tia X, Y, bolinha, quando nós estávamos na casa da nona, que é da mãe da minha mãe, a gente estava lá durante o jantar e ela viu um story que você postou na época, né? Essa minha tia, que é a irmã da minha mãe. Ela viu um story que você postou à noite, só da cidade, assim, com as luzes. Então, dava para perceber que era um lugar alto, enfim. E eu acho que ela foi associando, era muita foto, a pessoa deve morar ali, né? E ela fez o seguinte comentário. Nossa, como que a Paulinha conseguiu isso? Julgamento. É que quando você para de pertencer a um meio, é muito difícil você sair dali. Porque muitas vezes a tua própria família, eu sempre vejo muito isso, ela não, talvez não por maldade, mas não quer o teu crescimento, porque você para de pertencer àquele mundo. Então, quando você estuda, quando você evolui, quando você melhora, tudo sempre que eu falo, intelectualmente, profissionalmente, como pessoa, enfim, a tua própria família, isso vem muito enraizado, assim, a tua própria família não quer que você cresça, não quer que você melhore, porque você vai parar de pertencer àquele meio. Você quebrou um ciclo. Você quebrou um ciclo. E é muito difícil para as pessoas entenderem, assim, que você está crescendo. Entendeu? Então, eles sempre tentam te deixar, então, assim, no meio que você veio. Então, você sair ali, você conseguir furar essa bolha, é muito difícil. E esse julgamento vai vir principalmente da família. Sim. A família, eu falo assim, hoje eu consigo ver que a família é o que eu construí. É meu marido e os meus filhos. Porque se você acabar trazendo, você tem que ter o respeito pelo pai e pela mãe, mas você saiu da casa do teu pai e da tua mãe, e você vai construir a tua família. Porque quando você ainda fica naquela questão do pai, da mãe, de estar ali, infelizmente você não vai evoluir, não vai conseguir crescer. Por isso que você tem que ter muita certeza de quem você é. Sim. E é muito difícil. Muito bem. Porque senão as pessoas vão ficar reiteradamente repetindo uma coisa, e se você não tem certeza de quem você é, você vai se colocar em dúvida. Será mesmo? E você não deixar, e você muitas vezes, assim, quando você consegue coisas melhores, você consegue melhorar a tua vida, você consegue sair num lugar melhor para você comer, você consegue se vestir melhor, você consegue ter alguma coisa melhor na sua casa, a gente tem que parar, eu tinha muito isso, porque, eu tenho, mas eu quero que o fulano tenha, quero que a minha mãe tenha, eu tinha muito isso de querer que todo mundo tivesse o que eu estava tendo. E não é assim, porque muitas vezes se eu tenho alguma coisa na minha casa, que uma comida, por exemplo, a minha mãe acha um absurdo. Mas com esse valor que você gastou em tal coisa, eu compraria não sei o quê, dava pra comprar infinitas coisas. Então, aquela realidade deles ali é deles, Sim. Não vai mudar. Eu brinco com meu pai, falei, pai, essa carne que o senhor compra não é boa, se eu comer tal carne, deve ser, é tudo a mesma coisa. Eu vou te levar a comer numa churrascaria decente. E daí fomos pra Curitiba, levei ele comer numa churrascaria decente, não deixei ele olhar o preço. Comeu. E daí, pai, tem diferença? Não tem diferença uma carne da outra, né? É porque Sim. bem enraizado, como vocês falaram, né? Meninas, pra nós concluirmos, me contem aqui. Qual que é o papel da fé e da espiritualidade na vida de vocês? Pode falar. E a fé é o que nos fortalece, assim. Eu falo assim, se você não tem fé, você não vive. Porque a fé você não consegue ver, você não tem como você ver, mas ela existe dentro de você. Então, assim, hoje, a gente teve muita decepção com igrejas, várias, assim. A gente não segue nenhuma igreja, mas a gente é cristão.
E isso tá muito forte na nossa casa, e eu principalmente com os meus filhos, assim. Tanto que eles estudam em uma escola cristã, e a gente tem uma base muito forte de família, porque pessoas, muitas vezes, que estavam à nossa volta, que eram muito de dentro das igrejas participativas, nos decepcionaram. Então, hoje, assim, eu vejo, assim, que a igreja, para mim, ela ainda não me faz falta, sabe? Mas a fé e essa certeza que que Cristo, que Deus, ele nos fortalece, ele vive em nós, é o essencial. Então, eu trago Deus para dentro da nossa casa, para o convívio, a base dos meus filhos, da minha família. E isso é assim, é a base. Se você não tem essa conversa, mostrar isso para eles, porque é muito difícil você falar em fé, você acreditar numa coisa que você não vê, que assim, que é além do que você possa imaginar. Mas você tem isso enraizado, você tem isso no coração dos teus filhos, principalmente, eles têm certeza, eu tenho certeza que eles vão crescer e que eles vão saber quem eles são. Isso vai ajudar a construir o caráter deles, principalmente, porque vai definir o que é certo e o que é errado. Então, a fé, você não consegue explicar para o outro. Sim. É só você vivendo isso no dia a dia. Eu me consola saber que existe algo além, sabe? Isso. Porque às muito vezes, maior do que você. Às vezes eu olho, você vê algumas realidades que algumas pessoas passam, como agem, e você se questiona como pode ser tão cruel desse jeito. Né? Mas me consola muito ver que acreditar e sentir que existe algo maior. Sim. E é muito maior realmente. Eu gosto muito de assistir documentários. Então, agora eu tô assistindo documentários. Eu assisti do Egito. Eu trago isso para os meus filhos, para eles terem um conteúdo, de fato, que vai acrescentar na vida deles. E a gente tá assistindo agora sobre os planetas, o universo. E quando você vê cientistas, astrofísicos falando do universo, como que foi, como que surgiu, porque tem toda uma teoria, mas é tudo tão perfeito, é tudo tão alinhado de uma forma tão exata que não tem o ser humano hoje, a gente não consegue entender. Mesmo o cara mais inteligente, o astrofísico maior que existe, Einstein, ele nunca conseguiu definir como que tudo isso aconteceu. Se não for a fé, se não for Deus, isso seria impossível, entendeu? Então, o homem não consegue explicar. Então, é só a fé para que a gente consegue entender que tem alguma coisa muito maior do que a gente. Para mim, a fé e a espiritualidade, ela é o todo, né? E basicamente é o pilar, né? Que segura a casa da minha vida, digamos assim. Porque a fé e a espiritualidade, ela está no comando de tudo aquilo que a gente não tem controle. Porque, na verdade, a gente não tem controle de nada. Não. Né? Então, para mim, a fé e a espiritualidade, ela é a resposta de tudo. Inclusive, das situações e dos momentos que eu não tenho resposta, né? Que aí é onde Deus entra. E tem muitas coisas na nossa vida, o simples fato de nós estarmos aqui é porque existe fé, porque existe Deus, né? Então, é tudo. E a espiritualidade, né, que não deixa de ser fé e tudo mais, mas a espiritualidade, pela doutrina que eu sigo, que é a doutrina espírita, é a resposta de quem eu sou, dos desafios que eu passo, dos méritos que eu tenho e daquilo que eu posso evoluir e conquistar. Então, é a espiritualidade que tapou muitos buracos da minha vida. Por exemplo, por que o pai do fulano é assim e o meu não é? Né? Por que eu nasci com um buraco no coração? Por que eu? Nossa, eu faço atividade física, eu como certinho, né? Por quê? Não entendi. Quando resolvi, do nada acordei um dia com uma trombose na perna. Por quê? Mas eu faço tudo certo, né? Agora, na minha gestação, eu tenho que tomar Clexane todos os dias. Então, a espiritualidade, ela me salvou. Ela me salva todos os dias. Porque hoje eu agradeço pelo Clexane existir. Sim. Eu agradeço mas se você não tem fé
E se você não tem uma espiritualidade aguçada, você vai viver uma vida frustrada, no meu ponto de vista. Porque senão você não tem resposta para nada. Porque naquilo que a gente acha, aquilo que nós achamos que nós temos controle, é fácil, entre aspas, de resolver. Mas aquilo que nós não temos controle, se não é a fé e a espiritualidade, é o que então? Sim, exatamente. E concluímos mais um podcast. Quero aproveitar e agradecer as meninas pela presença. Foi uma conversa muito legal, muito bom conhecer vocês melhores. E é muito bom saber que tem pessoas que pensam parecido comigo. Porque às vezes eu me sentia muito excluída, né? Eu falei, meu Deus, eu sou muito diferente de todo mundo. É legal você conhecer pessoas que têm pensamentos parecidos com vocês. Muitas coisas a gente pensa muito igual, né? Essa questão do casamento, família, espiritualidade, do que vocês já passaram, né? Passamos por coisas parecidas, não iguais, porque cada um tem uma forma de sentir, de viver, de passar. E eu querer comparar é eu estar diminuindo vocês em relação ao que vocês sentiram, né? Muito obrigada. Obrigada pelo Isso, convite. pessoal. Obrigada. Vocês querem concluir uma frase? Vocês querem mandar uma mensagem para as mulheres, para os homens, para as crianças? Olha, eu gostaria de mandar uma mensagem para as mulheres, né? Para a gente enxergar mais a força e o valor das mulheres e a gente se enxergar como comunidade, né? Eu acho que a gente consegue melhorar essa questão do machismo e que a gente falou e levantar uma bandeira nos apoiando e nos julgando, né? Então, ao invés de reparar o calçado, a roupa e a bolsa, né, que a colega tá usando ou que a esposa do fulano, do ciclano tá usando, vamos olhar para a mulher que é essa pessoa, né? Se você é mãe e você tá julgando outras mães, você tá tirando mérito, você tá excluindo a história dessa mãe, dessa mulher, enfim, dei o exemplo de mãe. Mas vamos nos apoiar mais, porque nos julgar só faz com que nós mesmos sofremos. Só faz que nós mesmos passamos por mais situações de machismo, por mais situações de desvalorização, tanto profissional quanto pessoal. Então, a gente precisa ser uma comunidade. O podcast de hoje foi em homenagem ao Mês das Mulheres, por isso que estamos aqui em 3 mulheres. E as redes sociais das meninas vão estar na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem, encaminhem para os colegas de vocês. Um beijo!